A gente vai ver então, quer enganar o povo, né? O Rodrigo Viegas lançou ontem esse vídeo e o Matsuki aí recomendou que nós olhássemos esse vídeo aqui. Então a gente vai pegar, vai dar play aqui. Para quem não conhece o canal do Rodrigo Viegas, o cara é libertário, o cara trabalha com investimento, esse tipo de coisa, né? Mas ele não é esses cara que fica te dando diquinha de clica aqui para aprender a fazer, não, né? Ele é um cara que faz uma análise aí mais econômica do Brasil e tudo mais. Dê uma olhada no canal do Rodrigo lá, que ele faz aí uns conteúdos bem bacanas, tá? Então bora dar uma olhada aqui. Querem enganar o povo? Lembrando, tô gripado, então vou falar um pouco menos, falar um pouco mais baixo nessa live aí. Desculpa já qualquer coisa, mas bora dar uma olhada aí. O governo Lula prepara uma grande armadilha contra a população e uma grande sacanagem também. E o pior, ele não vai fazer isso sozinho, não. Ele está convocando influenciadores digitais. Cara, isso aqui eu achei uma sacanagem, né? O Lula chamou influenciadores para uma reunião sobre a guerra do IOF nas redes. E aí, agora, eles vão fazer o quê? Eles já falaram que todos os influenciadores que quiserem entrar na guerra eles contra nós, né? Dos pobres contra os ricos, o governo vai dar até auxílio jurídico para essas pessoas. Então, vão poder chamar Michele Bolsonaro de prostituta, vão poder chamar Bolsonaro de pedófilo, vão poder fazer o escárnio, né? Isso no governo do Bolsonaro era chamado de, como é que era mesmo o nome? Gabinete do ódio. Supostamente, Bolsonaro tinha feito isso no governo dele. Até hoje, nunca foi provado nada. O PT faz isso às portas abertas. O PT chama todo mundo, filmam, tiram fotos, fazem o escárnio que eles quiserem e falam que isso não é gabinete do ódio. Isso é para espalhar informação para vocês. Da esquerda e que apoiam o governo a ajudá-los a enganar você. E a questão aqui é sobre benefícios fiscais. Sim, você deve ter escutado. Estamos atrás dos bilionários, dos bancos, das bets, não sei o quê. Ele está convencendo você que aumentar imposto é algo legal e que isso vai ser mais justo para o país. Mas não é isso que está acontecendo. A CNN, inclusive, fez uma matéria em que ela mostra os 10 principais benefícios fiscais que o Brasil tem e ela foi explicando ele um a um. Eu trouxe os 3 maiores e eu vou detalhar para você por que isso é uma ideia idiota. Dá uma olhada no primeiro. Quais são os maiores benefícios tributários? O maior deles é o regime simples, que tem mais de 90% das empresas brasileiras, que é um regime com desconto nos impostos que são cobrados. Impostos federais, principalmente impostos federais. Eles custam, por ano, é o primeiro lugar, agora em 2025, quase 121 bilhões de reais. Tipo assim, o Simples Nacional tá dando prejuízo pro governo, então é mais fácil a gente tributar mais o Simples, as empresas fecharem e não produzirem nada. Essa é a moral, a ideia dos caras é essa. Pois é, já no primeiro caso, né, o maior de todos, a gente fala do Simples Nacional. E o que é isso? É simples de explicar. O governo brasileiro, ele literalmente faz uma devassa nas empresas, ele toma imposto num patamar em que pequenas e muito bom quando a minha empresa era Simples Nacional. Era muito bom. médias empresas acabam quebrando. É muito imposto para pagar. E o que foi desenvolvido? Então vamos lá. Como aqui no Brasil as pequenas e médias empresas morrem logo no início e é muito difícil sobreviver a isso, estamos falando de empresas que Só para você ter uma ideia, em 1 ano e meio tem mais de 80% de chance da tua empresa quebrar. Em 1 ano e meio, anotem esse dado, em 1 ano e meio, tu abrir uma empresa agora, em 1 ano e meio tem mais de 80% de chance de você quebrar. E outro dado de porcentagem bacana é que se você executar uma pessoa, pegar uma arma e matar uma pessoa dentro do Brasil, você tem 95% de chance de ficar livre. 95% de chance de ficar livre. Isso não tem nenhuma ligação com o outro? Não tem, mas eu quero mostrar pra você, só comentando dados aleatórios aí. Um salãozinho de beleza, é um restaurante, é uma lojinha de roupa, é uma mecânica. Estamos falando de pequena empresa. Esses caras, é tão difícil pagar imposto, é tão complicado pagar imposto no Brasil, que eles desenvolveram um Simples Nacional. Uma forma mais leve de você pagar os seus impostos. Em relação ao completo, porque pagar imposto aqui no Brasil já é muito dinheiro que você paga ao Estado. Na minha empresa eu pagava 5 pau de contador. Quase 40% do PIB brasileiro é dado na mão do governo. E o que eles querem fazer agora? Dizer que são grandes empresários que querem... Gente, 90% das empresas no Brasil. Você está querendo dizer que hoje uma senhorinha lá que tem uma lojinha que vende material escolar, uma papelaria, ela é uma grande empresária bilionária? Pois é ela que eles querem tomar
tomar. Esse incentivo fiscal que estão se referindo aqui, nada mais é do que uma forma de manter mais leve para pequena e média pagar imposto aqui no Brasil. E se você tirar isso dessas empresas, vai aumentar ainda mais a mortalidade dessas empresas. Muitas empresas hoje que sobrevivem no Brasil ali vão acabar quebrando. A questão aqui no Brasil é que é muito imposto para pagar. Então tirar isso das pequenas e médias empresas vai... Quem acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que no meu outro canal, que eu fazia parte, meu canal com 1,5 milhão de inscritos, uma vez eu fiz um vídeo para vocês mostrando que a gente recebeu uma carta da Receita Federal, né? Que nós tínhamos impostos a dever, né? Eu vi aquela carta assim, eu pensei, cara, eu vou botar fogo, eu vou comprar, eu vou lá no posto agora, vou comprar gasolina e vou vir aqui, vou botar fogo em tudo. Porque, cara, eu já pagava uma bucetada de imposto, uma bucetada de contador, uma bucetada, eu era o que menos ganhava naquela porra. Aí era, acho que 12 centavos ou 20 e poucos centavos que a gente tava devendo pra Receita, porque quando a gente foi tirar uma nota fiscal de um mousepad de 20 reais, a gente calculou o diferencial de alíquota incorreto. Não é nem imposto de venda, era o diferencial de alíquota, o DIFAL. A gente calculou errado, veio de 0,3, em vez de calcular por dentro, calculando por fora, não lembro como que foi. Mas veio um boleto e falando, ó, vocês têm tantos dias pra pagar, se vocês não pagar, vocês vão ser acionados no ministério, não sei o que lá, tu leva 4, papapá, por causa de 20 centavos. E eu não tô falando, e novamente, eu sempre fui um empresário otário que pagava todos os meus impostos. Eu sempre fui, eu fui aquele empresário que eu nunca ia enriquecer, porque eu pagava 100%. E eu posso fazer vídeo aqui mandando Receita Federal tomar no cu, eu posso fazer vídeo aqui mandando todo mundo que eu quiser tomar no olho do cu, porque eu não devo uma buceta pra ninguém na minha vida. Você tá entendendo? Então pau no cu de todos vocês que pagam essas porra toda aí. Então a questão é a seguinte, cara, o Estado vem e fala o quê? Não, você tem que pagar mais, você vai ter que pagar mais. E lá, e aí, eu fiz um vídeo mostrando a carta pra vocês, lendo a carta pra vocês, falando, olha isso que legal. Olha aí, vocês querem um Estado eficiente? O Estado eficiente não vai ser pra prender bandido não, cara, vai ser pra fuder o rabo, vai ser pra fuder o teu rabo. E tudo bem, pagamos o boleto de 20 centavos lá e continuamos com a nossa vida, né? Quebrar. Dá uma olhada agora na segunda. Em segundo lugar, vem o agronegócio. Dentro do agronegócio, Márcio, tem fertilizante, tem insumos para o agronegócio, mas a maior parte é a isenção dos produtos da cesta básica, com um custo de 83 bilhões de reais. Ai, para, o agro, temos que atacar o agro bilionário, o agro, né? Essas imbecilidades que você escuta. Pois é, galera, como foi dito ali, que incentivos fiscais são esses? São incentivos para tornar o agro mais competitivo, mas principalmente mais barato para você. Ah, mas e os incentivos que teve agora lá no Maranhão que a gente estava olhando essa semana? Tem 1.000 pescadores para cada barco de incentivo, de desvio de dinheiro do PT. E esses eles não vê, eles vê só o agro fascista que produz algo. Porque qualquer governo sabe que o alimento é algo que mais dói no bolso do pobre. Se você tirar esses incentivos fiscais, não tem problema nenhum. Simplesmente os defensores agrícolas vão ficar mais caros, as sementes vão ficar mais caras, todo o insumo de produção do agro vai ficar mais caro e isso vai ser refletido, sabe em quê? Ai, tá subindo o preço do feijão por causa do aquecimento global, tá subindo porque teve a gripe da ave não sei o que das quantas. Não, além de inflação monetária que a gente está sofrendo nesse governo, vai ter uma inflação de custo. Se você tira esses incentivos, nada mais é do que aumentar o preço do alimento na ponta final. E aí você, seu idiota que está defendendo isso, você vai pagar mais caro na hora que você for no supermercado comprar alguma coisa. Aí você não vai entender, vai culpar o dono do mercado, não é isso que o presidente fala? A culpa é do mercado, dos empresários que não estão repassando. Não, é simplesmente porque agora ele vai tirar. Eu não sei se vocês sabiam, mas um supermercado tem um lucro de 2%. Pesquisem aí, lucro do Carrefour, lucro do Pão de Açúcar, um monte de mercado aí pelo Brasil. Pesquisem, é 2% de margem de lucro. Benefícios fiscais que nada mais é do que Ah, e lembrando, tá, o mercado ganha 2 e o governo cobra mais de 30, tá, sobre o alimento. Redução do preço. Não é isso não, Viegas, é um empresário, ele ganha muito dinheiro. Não, galera, isso é commodity, ô idiota. Isso é uma commodity. Se a gente aqui ficar mais caro e não repassar o preço para o consumidor, simplesmente você vai poder importar outro produto vindo de outro país. Vai tornar menos competitivos os produtos nacionais. Eu não sei se vocês lembram disso. Eu sei que eu tô pausando muito o vídeo, mas eu preciso alertar vocês de algo que foi feito na Argentina, né? A Argentina, que era um dos maiores produtores de trigo, né? Se eu não me engano, do mundo inteiro.
né? O governo chegou e veio com esse papinho. O trigo argentino, ele é muito importante para estar na mão de apenas 3 empresas lá que dominavam o plantio e a colheita de trigo. Aí o Estado falou assim, não, nós vamos estatizar o trigo argentino. Estatizou, foram cuidar das empresas, não sabem cuidar das empresas. Era o segundo ou terceiro maior produtor de trigo do mundo. A Argentina passou a ser o maior importador de trigo do mundo, porque o governo não sabe como manter, não sabe como fazer, né, o que as empresas privadas faziam, e começou a importar o trigo de outros lugares. Automaticamente tudo que era baseado em trigo na Argentina ficou muito mais caro. Cara, não adianta se botar o governo, tem uma frase conhecida, não lembro quem foi que falou isso, se botar o governo para gerenciar o deserto, vai faltar areia. De agro. E aí vai ter menos entrada de dólar no Brasil. E aí o dólar vai ter mais escassez aqui no Brasil e o preço vai subir. Preço do dólar subindo, produto mais caro na sua mesa. O fato de você não entender de contabilidade, economia ou finanças não pode significar que você vai acreditar em qualquer idiotice que um influenciador que tem mestrado em economia, que estudou com não sei quem lá, vai dizer pra você. Vai ficar mais caro pra você. Agora olha o terceiro. Os rendimentos isentos, aqui tem poupança, aqui tem vários desses rendimentos que o governo quer. Cara, o governo quer taxar poupança que já rende abaixo da inflação. Cara, isso é de uma maldade, porque vocês estão ligados, né? Quem deixa dinheiro na poupança são somente retardados mentais. São somente pessoas com capacidades cognitivas limitadas. São apenas pessoas que são filhos de 2 primos. Ninguém deixa dinheiro na poupança. Tem que taxar. E a poupança rende abaixo da inflação. Então já perde, todo o dinheiro que tá lá perde valor. Tem que taxar. Taxar, por exemplo, a LCI, a LCA, debêntures incentivadas da infraestrutura, somam quase 57 bilhões de reais. É bastante dinheiro. Terceiro, a mesma pegada. O que foi feito no passado? Ora, o LCA, que é letra de crédito agrícola e letra de crédito imobiliário, vai ser incentivado. Para quê? Para o cara que é bilionário, rentista, não sei o quê, ele coloque o dinheiro dele nessas letras aí, ou seja, ele empreste dinheiro tanto para o agro quanto para qualquer empreendimento ligado ao setor imobiliário para ficar mais barato ou ter mais oferta de apartamentos, ofertas de empresas crescendo no setor do agro, que vai desenvolver o Brasil e tudo mais. Então você tinha esse incentivo ali. Na hora que você tirar esse incentivo, vai tornar isso mais caro. Inclusive poupança e outras coisas. O que vai fazer com que tenha menos poupança interna. Ou tenha mais incentivo de pessoas que têm dinheiro lá fora trazerem, ou pessoas que têm dinheiro aqui dentro optarem por deixar aqui e não tirar do Brasil. Percebe o seguinte, a ideia de benefício fiscal aqui no Brasil, né, é uma ideia de que são pessoas ganhando dinheiro. Não, é simplesmente pessoas que pagam menos imposto do que a média. Só que a média tributária no Brasil é gigantesca. Aonde está a pegadinha aqui? Onde está a sacanagem com você? A sacanagem está no fato de que esses influenciadores e que o governo está querendo convencer você que pagar imposto é algo bom. Pagar imposto é algo muito bom, vai ser melhor e tal. Essa é a sacanagem. Aí ele diz que a culpa é do rico que paga muito pouco. Deixa eu mostrar pra vocês uma parada aqui. Eu vou mostrar pra vocês uma parada aqui muito legal, né? Vou mostrar aqui, ó. Olha o impostômetro aqui. Olha como é que tá o... Caraca, quanta propaganda, cara. Depois eu uso a Adblock, eu tô errado. Olha o impostômetro aqui, cara. Menos de 1/3 desse valor aqui paga todo o SUS, paga toda a segurança pública e toda a educação do Brasil. Menos de 1/3 desse valor, tá? Menos de 1/3. Aliás, não é isso? Então por que você Bem não tira menos. imposto do pobre? Por que você quer cobrar mais do rico? Você quer cobrar mais imposto de pequenas e médias empresas. Por que você não corta os custos? Aqui no Brasil, o magistrado, ele tem um limite salarial. Ele pode ganhar no máximo 41 mil e poucos reais. Você sabia disso? Pois é. Só que tem tanto penduricalho, tanta história ali, auxílio isso, auxílio aquilo. O cara trabalha 3 dias para folgar um, que hoje mais de 90% dos magistrados no Brasil ganham mais de 41 mil reais. Quando você olha na Previdência, a quantidade de juiz, promotor e tal que ganha fortunas na Previdência é gigantesca. Eu já falei no passado e já mostramos aqui pessoas que estão aposentadas ganhando meio milhão por mês. Só que é um assunto que é proibido falar no Brasil, então eu não vou falar. Eu não vou reclamar disso aí não, tá? Eu não vou reclamar. Aí você vem me dizer que o problema é que a tiazinha lá que tem uma lanchonete, o problema é ela que paga pouco imposto. É isso que você quer me dizer. Ou o cara que dirige o Uber que tá pagando pouco imposto. E aí, os grandes servidores públicos não. Que ganham centenas de milhares de reais, às vezes por mês de aposentadoria, a culpa não é desses caras. Ou seja, a sacanagem aqui
é convencer você de que você deveria pagar mais imposto porque isso é bom. Agora, qual é a grande armadilha? A grande armadilha é o seguinte: vamos convencer todo mundo que pagar imposto é melhor. Vamos até considerar que pagar imposto é bom. Ou seja, o Estado brasileiro vai ter muito dinheiro. Ele já cobra 40% de tudo que transita na economia. Nem a Suécia, nem esses países nórdicos que vocês amam aí, eles cobram tanto imposto como no Brasil. Só que qual é a armadilha? O dinheiro que é capturado pelo Estado, ele não é transferido para o mais pobre. Essa é a grande armadilha. Quanto mais o Estado arrecada, menos a população tem acesso a esse dinheiro, que vai parar na mão do Estado. Só que as políticas que existem no Estado brasileiro, a sua maioria, são para transferir para pessoas que não precisam. Pega um caso clássico, universidade pública. Aí você fala, é importante universidade pública. Eu fiz universidade pública. Só que você vai lá, classe média alta. É isso que tem lá. Ah, não, a gente vai usar esse dinheiro aqui para incentivar a indústria das montadoras para produzir carro mais barato. O carro tem mais de 100% de imposto. E aí? Você incentiva a montadora para quê? Para proteger o emprego. Emprego. Você está fazendo isso para que a classe média compre mais carro? O governo, ele não faz uma alocação correta de recursos. Ele tira o dinheiro para o pobre e ele torna a economia mais ineficiente. O problema do Brasil é que todo mundo depende do Estado. Todo mundo. O Estado é o nosso maior inimigo. Ponto final. Inclusive o rico. Porque quando você olha assim as grandes empresas, não, esses caras não precisam do Estado, não, esses caras precisam mais ainda do Estado. Esses caras descobriram que se você consegue se aproximar do Estado, abraçar o Estado, virar uma campeã nacional, você vai rentabilizar mais. E o pobre sabe que sem o Estado ele não vive. A gente infelizmente inverteu a lógica. Aliás, eu vi uma pessoa falando sobre isso. Qual é a diferença de um americano para um brasileiro? É que o americano, não importa se é Trump, se é Biden, não importa se é Kamala Harris, ele sabe que no final do dia, a economia americana, ela é muito mais pujante, ela é muito mais eficiente em que você tem que correr atrás das coisas, muito mais do que o governo. O governo não vai conseguir se meter tanto na sua vida, já que no Brasil é diferente. O governo está presente em tudo, em todos os lugares. Então todo mundo quer estar lá com o pires na mão pedindo alguma ajuda para o governo. E a gente cai na armadilha de acreditar que quanto mais dinheiro eu der a eles, mais a gente vai conseguir tornar a economia justa e eficiente. Essa é a grande armadilha aqui no Brasil, infelizmente. Valeu, Rodrigão. Obrigado. Cara, é isso aí. O Estado é o nosso maior inimigo. Tem um post que eu fiz lá no X, há bastante tempo atrás. Eu localizei. Né? O post, pra quem quiser me seguir lá no X, é @papahardware, tá? Onde nós pegamos aqui os impostos, né? Os impostos aqui do ano passado, né? 3,6 trilhão de impostos, né? Só para vocês entenderem, esse ano nós já estamos, nós batemos 2 trilhões 20 dias antes do que ano passado. Então esse ano vai dar muito mais do que 3,6 trilhão. Vai bater 4. E aqui eu fiz aqui, ó, 3,6 trilhão. Isso dividido entre a população do Brasil, 212 milhões de pessoas, daria R$17.053 por pessoa. Um valor de 1.421 mensais por pessoa. O Estado é o nosso maior inimigo. Um ótimo 2025 a todos. Esse post deu 873 mil visualizações, 2.300 compartilhamentos, 18 mil likes aqui e 200 e poucos comentários. Se o Estado realmente quisesse fazer uma redistribuição de renda justa, eles não pegariam 90% de tudo que é produzido do Brasil e colocava em salário de funcionário público ou em obra superfaturada. Você imagina agora o que você poderia fazer na sua casa com R$1.400 por pessoa por mês. Por mês, com R$1.420 aqui, voltando esse meu post aqui, com R$1.421 por pessoa, que esse ano vai bater 1.500, 1.600 por pessoa por mês, caso a gente fizesse essa divisão na sociedade, com 1.000 e poucos pila por mês, irmão, tu consegue pagar hoje um plano de saúde, uma escola particular e uma segurança privada. Tu paga tudo isso com a metade desse valor. Será que a gente realmente precisa do Estado? Será que se nós fôssemos pelo caminho inverso hoje? E notem que eu não tô falando para cortar a Bolsa Família de ninguém, não tô falando para matar o nordestino, não tô falando nada disso. Todo mundo ia ganhar 1.421, todo mundo, o rico, o pobre, o médio, o branco, o preto, todo mundo. Só que, será que se o povo acordasse e descobrisse que sem o Estado tudo ficaria mais barato? Ou mesmo se nós tivéssemos o Estado inchado desse jeito, mas pelo menos tivesse serviços de qualidade? Olha que loucura. Hoje, o maior custo que eu tenho aqui na minha casa, educação para as minhas filhas, seguro da casa, seguro do carro, seguro de vida, plano de saúde privado. Metade da minha renda vai para isso.
A metade da minha renda hoje na minha casa vai para pagar serviços que o Estado deveria de estar me dando de graça. Quando o povo acordar e descobrir a realidade que o Estado é o nosso maior inimigo, sim, e eu vou morrer. Eu vou levar essa frase para o meu túmulo. Será que se a gente não pegar, então, ó, hoje a gente tá, tudo é o Estado decide. Será que se nós caminhássemos alguns anos apenas, reduzindo todo o Estado, já precisamos fazer esse teste? Porque do jeito que está não tá dando certo, é nítido que não dá certo. Será que se nós ir pro outro lado, ir o extremo do outro lado, vamos reduzir o Estado em tudo que a gente puder e ver o que acontece em 4 anos, ver o que acontece em 8 anos, ver o que acontece em 20 anos. Será o que aconteceria? Será que o povo acordaria? Ou ia achar que ter que pagar um plano de saúde ia ser ruim? Não sei, cara. Eu acho que parece que a única saída do nosso país é ser invadido por um país melhor, né?